Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu venho te explicar um pouco sobre o SAB. Bom galera, antes de tudo, deixa eu te dar um aviso. Eu voltei com o TikTok, porque aqui pelo YouTube é meio complicado você postar algumas coisas. E lá no TikTok é meio 0800, sem problema nenhum. Então eu recomendo que vocês me sigam lá no TikTok para vocês não perderem conteúdo. Caso você queira estar fazendo suporte para os adaptadores Chronozen, Shimatrix e Titan2, aqui no canal, lá no perfil, tem um link do meu WhatsApp. Então basta você clicar que ele vai direto. É só você seguir o tutorial que está passando agora na sua tela, que ele vai levar você ao WhatsApp, beleza? Não me esqueçam também de me seguir no Instagram, que é o @htgplay. Lá também sai todas as novidades, incluindo os stories. É onde eu sou bem mais focado e tô respondendo muitas coisas por lá, beleza? Valeu! É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Pessoal, como as empresas dos jogos estão melhorando a detecção de macro para quem joga de mouse e teclado, muitos estão sendo pegos na malha fina do mouse trap. E muitos chegam para me perguntar se tem alguma maneira de burlar isso. E se tem, que no caso é o SAB. O SAB, pessoal, de uma maneira mais direta, é literalmente o comportamento de analógico simulado. Ou seja, quando você utiliza algo que não tenha o SAB e você aperta o W para o seu personagem se movimentar no teclado digital, quando você aperta, o analógico dentro do jogo que está em 0 vai instantaneamente para 100. E aí a empresa detecta o input diferenciado. Não tem como você sair de 0 a 100 instantaneamente só dando um toque no W, tá ligado? Quando a gente utiliza algo que tem o SAB e o SAB está ativo, quando você aperta o W, ao invés de ele ir de 0 a 100 instantaneamente, ele vai de forma gradual, ou seja, 0, 10, 50, 70, 80, 100. Tu entendeu? Então, por conta disso que você não é pego. Existem muitos adaptadores que trabalham na forma do SAB, como o Shimatrix, mas tem outros adaptadores que trabalham na forma do SAB de script, que no caso é Chronozen e Titan2. Outros você tem que fazer outras coisas para tentar não ser pego. Entenda, pessoal, que o problema do mouse trap está sendo apenas para quem joga de mouse e teclado. Controle passa com muita mais facilidade. Porém, é o seguinte, dependendo do macro que tu utilize no controle, você pode receber uma notificação que você foi pego, tá certo? Então, não quer dizer que você está usando o controle que é 100% de certeza que você vai ficar indetectável, beleza? Como todo mundo já sabe, e eu acredito que vocês já tenham visto vídeos sobre emulação, todos os adaptadores que funcionam em PC e console têm uma placa de autenticação que faz com que quando você conecte o controle naquela entrada, o adaptador ele realmente vira o controle que foi conectado e não fica emulando via software que muitos usam no PC por aí. Só que no console, por ser mais difícil de identificar os controles, que muitos usam adaptador para ter o mouse e teclado, já que a detecção naquela época era difícil. Então, abril de 2026, o jogo Rainbow Six trouxe o famoso mouse trap que identifica quem usa mouse e teclado nos consoles via adaptador. Mas entenda, pessoal, não é o adaptador que vai ser detectado, é o input de entrada. Como eu falei, se você utiliza um teclado no adaptador e aperta o W, ele vai de 0 a 100 instantaneamente, o anti-cheat do jogo vai identificar isso, tá certo? Então tem que tomar cuidado. E por conta disso se iniciou a saga do valor de SAB. Todos os adaptadores que se tem no mercado tem uma forma desse SAB funcionar, que geralmente gira em torno do teclado que você utiliza. Então, já entendam que para você, caso queira ter o adaptador Shimatrix, é necessário você ter um teclado com um analógico embutido. Por exemplo, o teclado Azero, o Razer Tartarus Pro e também o Ulti, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição desses teclados para vocês verem aí, tá? Você tendo esses teclados, corta em 70% da chance de você tomar o banimento e ser pego no mouse trap. Jogos como PUBG, Valorant, BF6 e R6 tem uma grande chance de te pegar no mouse trap. Só que isso é válido para os seguintes adaptadores: Chronozen, Titan2 e Região S1. Se você tem esses três adaptadores e tiver um mouse analógico, vocês têm 70% de chance de se livrar do mouse trap. Como o Chronozen e Titan2 tem a opção de script, você pode colocar isso para 98% que você fica livre do mouse trap. Nos meus dois scripts que tem isso de conversão de analógico para digital é o do BF6 e o do COD. Eu não sei o dos outros jogos, aí vocês vão ter que pesquisar, porque tem gente que tá vendendo que já tem essa conversão automática. Então, cuidado aí para vocês não caírem nos golpes aí, beleza? Então assim, se você tiver
tiver um script, mas o teclado analógico, você tem uma chance de nunca ser pego, como tem muitos clientes que não são. Mas é o seguinte, se você não tiver o teclado e só ficar dependendo do script, fica 50-50. Então, uma hora ou outra vai ficar fácil de você ser pego no mouse trap. Então, por isso que você tem que ter o cuidado. Então, para esses adaptadores que eu falei anteriormente, como Chronozen, Titan II e Reginal S1, o counter do mouse trap no PUBG, Valorant, R6 e BF6 é ter um teclado que possua um analógico, como a Xenon ou algo do tipo. E um script que faça a conversão do digital para o analógico, porque script eles fazem isso, tá certo, pessoal? Tanto que se você jogar de controle nesses jogos que eu falei anteriormente, você joga normal, justamente por conta do analógico. Nos adaptadores como Chronozen, Titan II e Reginal S1, você não pode deixar a configuração que você fez mais rápido que o próprio analógico, senão, mesmo com o teclado com analógico mais o script, você ainda assim tem a chance de ser pego, porque você achou que poderia deixar rápido, e não, tem que ser bem trabalhado, tá, pessoal? Aí tu pode me perguntar assim, mas HTG, eu utilizo isso tudo, mouse com analógico, tenho um script de conversão digital para analógico, e por que ainda assim fui pego? Olha, sobre script, eu não conheço ninguém além de mim que bota essas coisas, então possa ser que você tenha sido enganado. Segundo, tu pode ter feito uma configuração do teu adaptador que ficou mais rápido que o analógico, isso no MK7 do Chronozen você consegue ver isso com mais facilidade. E por último, você está utilizando um macro que não podia, como Rapid Fire, deixar um recoil muito bem parado e muitas outras coisas. Então a chance de você pego é por causa dessas três coisas. Às vezes um cara não utiliza nada e nunca é pego, mas às vezes tu foi azarado de ser pego, tu entende? Não é porque você segue 100% que você está isento de não ser pego no mouse trap ou tomar o banimento. Por exemplo, é muito comum eu ver nas configurações que se tem por aí no Shimatrix e no Chronozen de script, que a galera colocar o macro rotacional do COD no BF, no Valorant, no PUBG. E muitas das vezes a galera pega esses scripts ou configurações de COD e colocam para dentro do jogo dele, achando que vão ter um ótimo resultado, mas a gente sabe que são jogos totalmente diferentes, com mecânicas totalmente diferentes. E aí você acaba sendo pego por sua burrice mesmo, por achar que um script de um jogo funciona no outro, entendeu? Ou uma configuração do jogo funciona no outro, tá certo? Então é bem complicado essa parte, porque às vezes é só por você não prestar atenção mesmo ou ir na onda de amigos que você acaba se ferrando. Então, nos adaptadores que eu mencionei anteriormente, que é Chronozen, Titan II e Reginal S1, você tem que tomar cuidado no que você usa, porque qualquer deslize que você faz, você é pego. Tanto que o pessoal desses adaptadores estão sendo pegos no PUBG e no Apex Legends quando saiu a nova atualização. E é aí onde entra o adaptador Shimatrix. Esse adaptador, pessoal, ele tem algumas artimanhas onde você consegue trabalhar em cima do SAB e saber se ele está ativo ou não. No site da Shintech, eles passam algumas dicas do que você tem que usar para não ser pego no mouse trap. Só que isso não é 100%. Muitos que usam essas dicas também são pegos. Mas vamos dizer assim que é 99,8% porque nada é indetectável. Eu vou estar deixando aqui as dicas de acordo com o site da Shintech para você poder usar e também algumas coisas extras para vocês não ficar limitado. Então, bora lá pro computador. Bom, pessoal, a gente tá aqui no computador, beleza? E eu já separei algumas coisas para fazer, certo? Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam. Esse aqui é o meu mouse do computador, tá certo? Ó, esse aqui é meu mouse do computador. Deixa eu botar aqui no outro, ó. Vendo? Esse aqui é o mouse do computador. E esse aqui é o meu mouse, ó, computador, e esse aqui é o meu mouse que está conectado no Shimatrix, tá certo? Então, bora lá. Para a gente configurar tudo certinho, a gente primeiro precisa ir no nosso aplicativo do mouse, que no meu caso é o da Logitech. O meu tá quase descarregando ele. Então, o que é que acontece? Você tem que ir no seu DPI. Então, você coloca o DPI que para você acha que é bom o suficiente, tá certo? Eu jogo no 6000, tanto um quanto no outro. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Fechou? Se você joga no mais, você joga no mais, joga no menos, joga no menos. Isso aí é aberto, tá? Então, a parte disso já foi. Segundo, a gente tem que ler algumas coisas aqui, tá certo? Que é o seguinte. Vamos lá. O objetivo do Shin não é burlar ou contornar os requisitos de entrada de um jogo. Em vez disso, seu propósito é fornecer recursos que permitam que você jogue dentro das limitações do jogo, usando os dispositivos de entrada de sua escolha. Então, esse papo do não, porque o cara falou que tinha um SAB aí. Não tem,
tá? O cara só sabe colocar os valores padrões que a própria empresa te dá, beleza? Então, vamos lá. O que é tudo isso aqui que está aqui é importante. Só que o que é o mais importante é você identificar e como colocar o SAB, certo? Você usar um teclado que não tenha movimento digital. O que é um teclado digital, pessoal? É um teclado desse aqui, ó, padrão. Tá vendo? Teclado padrão que você aperta W e ele anda. E um teclado que emula o analógico. Não é o UTI. O UTI realmente tem um controle de analógico para você. Quando você aperta W, realmente está apertando o LS do seu controle. Tá? São mouses que eles vendem, são teclados no caso, que eles vendem essa emulação meio que tipo assim, bem baratinho. É muito comum. Então, geralmente eu recomendo que você tenha um Azeron ou um Tartarus da Razer. Que aí você não passa por problema nenhum. Tá certo? Porque no Brasil é muito fácil, tá? Agora, se você for pegar outros, é pior. Ou então você utilizar um próprio controle, porque dá pra você jogar com controle e mouse. Tu entendeu? E beleza. Outra coisa, não utilizar a sensibilidade máxima no jogo, tá? Cadê? Configurar o seu DPI, você pode botar metade ou coisa. Certifique que a sensibilidade do seu mouse não seja superior a 20. Isso aqui não é obrigado, tá? Não pode utilizar a curva balística, não pode utilizar a quantização, mapeamento de velocidade. Você não pode fazer macros que seja muito robotizado, como Rapid Fire. Não pode jogar no PS5 via Remote Play. Você tem que utilizar... Cadê? Você tem que utilizar... Acho que eu saí da lista. Vamos subir aqui. Você tem que utilizar a taxa padrão do console ou PC, ou seja, se você coloca no PC, ele vai te dar 1000 Hz. Se você coloca no console, ele vai te dar padrão. Não adianta você colocar no console 1000 Hz, tá certo? E não utilize as opções de saída, mouse, teclado e controle, tá? Beleza? E outra parte aqui é não utilize o PC Manager no seu computador. Como eu jogo no console, isso pra mim não é nada. Agora vamos lá. Não reporte nenhum problema de conformidade com o jogo que está jogando, a menos que todos os itens dessa lista tenham sido seguidos à risca. Então, para você não ser pego nunca, de acordo com a Shintech, você tem que usar exatamente tudo isso aqui. Só que o principal são esses que eu mostrei para vocês, beleza? Mostrar uma parte do PS5 que é muito importante, tá certo? Cadê? PS5, aqui ó. No PS5, método de conexão USB, o método de conexão padrão do Shimatrix com o PS5 é através do protocolo de rede Remote Play. Não utilize esse método, mas sim conecte-se diretamente via USB. E aí você pode estar utilizando o P5 General ou o Brook FGC2. O melhor é o P5 General, tá pessoal? E outra coisa, você tem que jogar na versão do jogo de PS4. Como vocês sabem, no PS5 você pode baixar a versão do jogo de PS5 para rodar os 120 Hz, ou você pode jogar na versão de PS4 que você joga limitado. Você tem que jogar na versão limitada. Então jogos como R6 tem a versão de PS4 ainda, PUBG também tem a versão de PS4, mas o Valorant não tem. Então por isso que às vezes pode dar problema no Valorant, tá? Então os jogos que estão sendo pegos mais recente é Valorant, PUBG com a nova atualização, Apex Legends com a nova atualização e, se eu não me engano, e o R6, tá? O mouse trap começou pelo R6. Então, é basicamente isso, beleza? Agora eu vou abrir aqui o Shin. Perceba que eu não tenho nenhuma configuração, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai treinar o nosso mouse para saber se realmente ele vai estar com os 1000 Hz. Então, se você clicar aqui em cima, ele está dando que o mouse está sendo reconhecido apenas por 500 Hz. Como é que a gente faz para trabalhar e entender que o Shimatrix reconheceu os 1000 Hz do nosso mouse? Você clica em cima da opção do mouse, que ele vai te dar o sensor. Você apertando aqui no Check Rate, você com o mouse do Shimatrix vai fazer movimentos circulares, tá? Pode ser rápido mesmo, até chegar no 1000 Hz para entender que está funcionando. Então eu vou fazer isso agora, ó. Apertei, vou tirar o daqui e vou ficar girando, ó. Perceba que o valor está aumentando, ó. Quanto mais rápido eu faço, ó, bateu os 1000 Hz, então realmente está reconhecendo os 1000 Hz. Se você ficar girando o tempo todo, ficar girando e não bater os 1000 Hz, ou ficar em 999 é porque não está batendo 1000 Hz, tá pessoal? Depois disso a gente vai testar agora a parte
do DPI. Então, se você colocou 6.000 de DPI, quando a gente fazer esse teste, ele vai bater ou o limite, que é o 6.000, ou mais do que tu colocou. Mas isso você fazendo um ângulo de 90 graus, tá certo? É muito importante você entender isso. É o ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo de 90 graus mesmo, tá? Não vai inventar de pegar o mouse e ficar indo para esquerda e direita assim, porque aí vai dar os DPI maior que tem. Tem que ser um ângulo de 90 graus. É importante você estar dentro do jogo, pega uma parede, não pode ter bot, tá? Pega uma parede, por isso que eu falo que é para você configurar direto na parede. Pegou a parede e girou o ângulo de 90 graus. Se ele deu DPI normal desses 1.000, excelente. Se deu mais, melhor ainda. Então, ó, cheque DPI. Eu vou mover meu mouse para cá, ó. Perceba aqui, qualquer movimento que eu faço ele já ativa. Então, ó, 90 graus. Ó, deixa ele ficar em 0. Ficou em 0, ó. Passou. Tá vendo? Ótimo. Excelente. Ou então você pode, ó, se você ficar assim, ó, girando o tempo todo, ó, ó. Perceba que ele nunca passa, ó, tá vendo, ó? Só se eu ficar assim, ó. Mas se eu ficar movendo, ele nunca passa de 6.000. Vai para 8.000, mas quando eu fico mexendo rápido, nunca passa. Então já tá calibrado. Aí, beleza. Depois que a gente fez isso, deixa eu pegar o meu mouse agora do PC. Como o mouse é o mesmo, é muito complicado, tá ligado? Então, como a gente já sabe que tá tudo certo, beleza? Eu não tô conectado com nenhum teclado, tá? É só o mouse mesmo, ó. Perceba que eu não tô conectado a nenhum teclado, tá? E aí o que é que a gente faz? Vai criar a nossa configuração. Então vamos vir aqui no Global Settings, Custom, Rainbow, e escolhe a opção que você joga. E aí é onde tá. Vamos lá. Se você vai jogar Rainbow Six, CS, Valorant, PUBG, Fortnite e Apex Legends no PC e R6 no PC, você tem que jogar nessa opção aqui, ó, Mouse and Keyboard. Tá certo? Só isso. Tanto que ele dá aqui, ó, PC ou console. Você não pode colocar nessa opção. Aqui é só para quem joga COD. Mas até o pessoal de COD pode jogar com isso aqui, que você vai ter o movimento do mouse nativo. Tá certo? Nativo com macro. Tá certo? E aí o que você vai fazer? Esses jogos de PC, utiliza essa opção. Vai jogar em console, utiliza essa opção aqui. Cada uma dessas opções dá um pollen rate, tá? Então eu vou criar aqui do controle. Vou criar aqui do controle, tá certo? E ó, a gente vai vir aqui. Vou colocar o meu DPI, que é de 6.000, tá? Coloquei meu DPI, que é de 6.000. Deixa eu tirar o negócio aqui que tá embaixo. A gente vem aqui no método de conexão, você vai ver que ele já dá o padrão. Se a gente conectar o outro, ó, assim que a gente colocar o PC, ele já muda. Então o padrão é esse, tá? Não vou inventar de colocar no console 1000 Hz. Não inventem. Deixa padrão, que aí tu não toma mouse trap e nem banimento. Isso para qualquer jogo que tem essa função, tá? Deixou isso aqui, você vai vir aqui na opção do Standard. Perceba que ele tá dando isso aqui normal, tá certo? Vocês vão entender um pouco mais para frente. Onde é que fica a parte do mouse trap? Eita, onde é que fica a parte do SAB, tá? Aqui nessa opção vocês deixam aqui, tá? Você vem aqui, desce e vem no Behavior Simulation. Aqui você pode aumentar a quantidade do tempo. Isso aqui é para parecer o mais natural. Eu recomendo que nessa opção aqui, essa opção aqui é dos macros. Eu recomendo que você deixe 40, tá certo? Você não vai ter delay, tá? Mas vai funcionar como se fosse um analógico normal. Que nem no script do COD, que é o Hunter, que tem essa opção de conversão de digital para analógico, tá certo? E o dele é 40 também. Aí o seguinte, deixou 40 aqui. Toda essa configuração aqui é padrão, você pode colocar 1.5, você pode colocar 2.0. Então, se você quiser deixar 1.5, você deixa, que vai funcionar bem também. Se quer deixar 2.5, tudo bem, tá? Isso aqui vai ajudar mais para deixar mais natural a forma do ângulo e também da magnitude. Aí vocês acham o valor. Nunca passa esse valor, sempre deixem esse valor. E a parte do SAB é justamente aqui, ó. Ele te dá 3 opções. Mirando, movimentação, que no caso, vamos lá, deixa eu pegar um controle, ó. Então assim, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aim stick é o nosso analógico de mira, que é esse aqui, ó. Esse movimento stick é o nosso analógico de movimentação, que é esse aqui, ó. E os trigger
é literalmente isso aqui, ó. O LBRB e o LTRT, que no caso para PS seria L2R2, L1R1, tá certo? Então é isso. Nesses aqui, você tem que colocar 50 de acordo com que o próprio Steam pede, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Analógico de mira, analógico de movimento e gatilhos configurados em 50 ou mais. Não é obrigado deixar 50, você pode deixar mais que isso. Então a gente vem aqui, ó, bota 50. Pera aí, deixa eu voltar aqui. E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca um valor, ele já dá aquilo que a gente tem que configurar. Entendeu? Então, vamos lá. A gente tem que colocar também no analógico 50. Perceba que quando eu colocar 50 e apertar Enter, ele vai sair, ó. Saiu. E aí a gente vai colocar na parte dos gatilhos 50 também. Opa, saiu. Na parte do teclado é só você conectar um teclado. Como eu não conectei um teclado, isso aqui não vai sair, mas é só conectar um teclado. E aqui você não pode usar o máximo da sensibilidade na configuração. Então você lá dentro do jogo, você tem que colocar uma sensibilidade que seja boa. No do R6, geralmente todo mundo usa 99. Perceba, coloquei 99 aqui, ó. E sumiu. E ficou só a parte do teclado. Outra coisa que você não pode estar utilizando são as curvas balísticas. Então a curva balística ela tem que estar exatamente dessa forma assim, linear, tá pessoal? Você pode sim mover a curva balística para querer deixar um pouco mais rápido, um pouco mais lento aqui, mas vamos seguir a risca, porque de acordo com a Shintech, esse lugar é o mais certo. Tá? Uma outra coisa também que eu recomendo é que vocês não mexam na quantização, tá? Não mexam em nada. Você pode utilizar o smoothing à sua maneira, você pode utilizar o custom, você pode utilizar o light, isso não afeta em nada. Aqui na parte da configuração dizem que é para colocar 20, mas se vocês forem ver nas configurações que tem lá no cloud, a galera coloca 40, 50, tá ligado? Então tipo assim, não é obrigado. O importante mesmo é justamente você colocar as configurações certas aqui, tá certo? Perceba que o único erro que ele tá dando é o do teclado que não tá conectado, mas por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 20, ele já dá o erro instantaneamente, tá certo? Então é de 50 para cima, beleza? Aqui fica a sua escolha. Em relação a macro, funciona assim o macro, tá pessoal? Funciona macro de Rapid Fire, funciona macro de recoil, só que você tem que deixar ele com falhas. Você não pode deixar um macro 100% configurado. Se você deixar o macro 100% configurado, você tá entrando na malha fina de movimento inumano. Tu não é um robô, pô, para segurar o recoil 100%. Então, tem que deixar falha. Por isso que eu falo, você tem que tirar apenas a dificuldade com a arma. Deixar 100% cravado dá ruim, tá certo? Isso para qualquer adaptador. Beleza? Então, é isso. De resto, não tem muito o que eu te explicar. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá o like, se inscreve e sigam lá no TikTok. Porque no TikTok eu tô postando bastante coisa. Que eu tô indo na parte básica e depois eu vou para a parte avançada. Para vocês começarem a fazer as configurações de vocês no Steam Matrix. Primeiro vai ser o Chronozen, depois o Steam Matrix e por último o Titan 2. Fechou? Então, valeu, falou e... tchau! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca. Eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal. Fechou? Tchau!